Pois bem, meus amigos do canal, estamos voltando aqui com as aulas. Eu vou fazer uma breve apresentação de um breve slide aqui sobre uma introdução das análises de solo, uma introdução à calagem e à gessagem, né? O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser a interpretação de uma análise de um solo argiloso, né? Fazer a interpretação de uma análise de um solo argiloso passo a passo, com recomendação de calcário, adubação e gessagem, né? Mas para que vocês possam entender as recomendações que eu vou fazer, primeiro eu vou fazer essa breve explicação aqui nesse slide para vocês, tá bom, pessoal? Deixa eu passar para frente. Então, pessoal, primeiro temos que entender, né? Para que a gente vai fazer análise de solo? Qual que é o objetivo da amostragem de solo, né? A amostragem de solo nada mais é do que um método da gente avaliar a fertilidade do solo, a camada superficial do solo, a fertilidade da camada superficial do solo, que é a camada de 0 a 20 centímetros, e a camada subsuperficial do solo, que é a camada de 20 a 40 centímetros, né? Isso falando em análise de solo para soja, milho, trigo, feijão, né? Culturas anuais, né? Culturas perenes, aí já a metodologia é diferente, né? Como eu trabalho com culturas anuais, eu vou focar sempre em culturas anuais, né? Então, por exemplo, a soja, milho e trigo, a gente tem que conhecer a camada dos nossos primeiros 40 centímetros pelo menos, né? Qual que é a fertilidade dos nossos solos, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês aqui alguns resultados, alguns dados aqui do padrão de fertilidade do solo de áreas de alta produtividade e de áreas de baixa a média produtividade, né? Então, o objetivo principal da amostragem de solo é você saber como é que está a camada superficial do teu solo, para você poder recomendar adubação, calagem, se for necessário, e a camada superficial do solo para trabalhar com recomendação de gesso, basicamente, né? Se for necessário. Nessa camada superficial do solo ainda a gente pode colocar aqui mais uma avaliação de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros, né? Se o produtor trabalha muito com adubação fosfatada a lanço, trabalha muito com calagem a lanço, né? A gente vai ter que entrar com uma amostragem mais estratificada, né? De 0 a 10, de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros aí para pegar a questão do gradiente de concentração de fósforo, né? Saber quanto do fósforo está de 0 a 10 e quanto está de 10 a 20, né? Algumas avaliações que eu faço aqui em algumas áreas também é desse jeito, né? Para você saber aqui se o fósforo está concentrado na camada superficial do solo, se o calcário está concentrado na camada superficial do solo, se é viável você fazer um revolvimento desse solo para melhorar a fertilidade do solo desses primeiros 20 centímetros, né? Então o objetivo da amostragem de solo, da análise de solo é para isso, né? Basicamente para recomendar calcário, para recomendar adubação e recomendar gessagem. O resultado de você trabalhar nas tuas áreas com avaliação da fertilidade do solo sempre vai ser o melhoramento da tua produtividade, né? Você quer recomendar a calagem, adubação, gessagem sempre para melhorar a produtividade, para ter estabilidade na tua produtividade, né? Tem anos bons aí que você pode produzir muito bem e anos normais às vezes você pode produzir mal. Anos que apresentem pecantes veranicos você pode estar perdendo muita produtividade. Então a avaliação da fertilidade do solo permite você fazer as correções necessárias e melhorar a produtividade e ter uma estabilidade na produção para você manter um padrão de produtividade em anos bons, anos que são normais, anos que são um pouco atípicos, né, mais ruins, né, para você pelo menos manter um padrão de produtividade das suas áreas, né. Amostragem de solo, como que pode ser feito, né? Esse aqui eu fiz um desenho, peguei um desenho de uma área de um produtor que eu acompanho aqui. Essa área aqui tem 20 hectares, né, tem menos de 10 alqueires, né, pouco mais de 8 alqueires, ela vai ter 22 hectares. E como que se faz a amostragem nesse tipo de solo? Eu marquei para vocês aqui como que eu faço a amostragem nesse solo, como que eu fiz ano passado a amostragem desse solo, né? Esse aqui seriam os limites da área, e eu entrei nessa área andando nesse sentido, em zigue-zague, né? Vocês notem que cada pontinho vermelho desse eu fiz uma amostragem de 0 a 20 centímetros e cada pontinho desse azul é uma amostragem de 20 a 40 centímetros. Nessa área de 20 hectares, eu andando em zigue-zague, peguei pontos em vários lugares da área, não deixei nenhum lugar da área praticamente sem pegar um ponto, né? Eu fiz 25 furos da camada de 0 a 20 centímetros. 25 furos eu coloquei dentro do mesmo baldinho. Cada ponto desse daqui eu fazia uma coleta de solo, colocava dentro do baldinho. Então eu coletei o solo desses 25 furos e coloquei dentro do mesmo baldinho. Misturei toda essa terra, coloquei num pacotinho, mandei para o laboratório
especificando sua profundidade, amostragem de 0 a 20 centímetros produtor X, né? Então fiz uma amostragem composta da camada superficial do solo nesses 20 hectares, né? Coletando 25 pontos, misturando todo o solo que eu coletei desses 25 pontos e fazendo uma amostragem de solo. Cada pontinho desse azul representa a amostragem de solo de 20 a 40. Então vocês notem que eu fiz muito menos pontos de 20 a 40 do que 0 a 20. Por quê? Porque o solo de 20 a 40 tem uma variabilidade pequena, né? Você não precisa fazer muitos pontos, né? Muitas coletas de solo de 20 a 40, porque a profundidade de 20 a 40 do solo não sofre tanto impacto da adubação, da calagem, do efeito das coberturas do solo, né? Então, por não ter muita variabilidade, você não precisa pegar muitos pontos. Você pegando um ponto por alqueire, um ponto cada 3 hectares, está excelente, né? Então, nessa área aqui, que é de 20 hectares, eu fiz 25 pontos de 0 a 20 espalhados na área dessa forma. Aqui eu entrei na área, fui andando em zigue-zague, pegando em todos os pontos, e peguei 9 pontos de 20 a 40, né? Então, eu levei para a lavoura 2 baldinhos, né? Um para colocar todas as coletas de 0 a 20, outro para colocar de 20 a 40, né? As coletas, nesse caso, de 0 a 20, fiz com minha parafusadeira, que é bem mais fácil, rápido e prático para fazer. E as coletas de 20 a 40 eu fiz com o meu trado holandês, né? Como que eu fiz essa coleta de 20 a 40? Eu cavoquei um buraco no solo, né, de 20 centímetros de profundidade, e a partir de 20 centímetros de profundidade que eu introduzi o trado holandês e coletei 20 centímetros de solo, né, que daqui até aqui dá 20 centímetros. Então eu coloquei em 2 pacotinhos separados, 2 baldinhos separados, misturei a terra de 0 a 20, fiz um pacotinho, misturei a terra de 20 a 40, fiz outro pacotinho. Então dessa forma eu consegui fazer um diagnóstico da camada superficial do solo e da camada subsuperficial do solo. Pela minha experiência de campo, de trabalhar, de muito tempo que eu já trabalho com isso, eu garanto para vocês que até para vocês fazerem uma amostra composta similar dessa, vocês podem trabalhar com áreas até de 50 hectares, né? Áreas de até 20 alqueires, você consegue fazer uma amostragem composta boa, né? Desde que você faça pelo menos uns 50, 55 furos nessa área, né? Mas de forma bem distribuída, pegando em todos os pontos, pegando nas extremidades, no meio da área, misturando bem, você consegue fazer uma amostragem composta até 50 hectares, né? As melhores amostragens que a gente consegue fazer compostas são de áreas de 20 hectares, 25 hectares, né? Como essa aqui, né? O que você pode fazer depois para complementar essa amostragem de solo? Quando a soja o milho, o trigo, o feijão, tiver com 60 dias de nascido, né? Por exemplo, a soja com 60 dias de nascido, 55 dias de nascido, você pode voltar nessa área e fazer uma amostragem da folha, para fazer avaliação de folha, análise de folha, né? Você vai usar a mesma metodologia que mostragem de solo. Você vai entrar num ponto da área, você vai andar em zigue-zague na área e você vai coletar folhas por toda a área, né? Dessa forma você vai completar o diagnóstico nutricional dessa lavoura. Essa análise de 0 a 20 vai ser usada para recomendar calagem e adubação, e análise de 20 a 40 para avaliar se tem necessidade de uso de gesso, e se tiver necessidade de uso de gesso, a dose do gesso que vai ter que ser usado, tá bom? Então, igual eu estava falando para vocês aqui, qual que é o padrão de fertilidade do solo de 0 a 20, de 20 a 40, que pelas minhas avaliações, né, desde que eu tenho trabalhando, tenho um grande banco de dados de análise de solo das áreas de produtividade. Então eu peguei e separei todas as áreas que produziram entre 4.300 e 5.300 kg por hectare de soja e coloquei as principais características desse solo, né? Na média, na camada superficial do solo, essas áreas aí tinham uma saturação de base de 66%, tinha uma saturação de alumínio de 0%, ou seja, de 0 a 20 centímetros esse solo não tinha nada de alumínio, tinham pH em cloreto de cálcio em 5%, né, tinham 1,3 vezes mais fósforo que o nível crítico de fósforo do solo, né? Tinha um fosforesina de 29 mg, que é considerado bom. Tinham 13 mg por decímetro cúbico de enxofre, tinha um teor de boro de 0,54 mg por decímetro cúbico, tinha um 4% de potássio na CTC do solo, né? E de 20 a 40, esses solos tinham uma saturação de base de 64%, também não tinham alumínio, tinham pH em cloreto de cálcio de 5, então note que a questão de saturação de base, que é o que? O tanto de cálcio, magnésio e potássio que esse solo tinha de 0 a 20 e 20 a 40 eram praticamente iguais. Não tinham alumínio e tinha um pH igual de 0 a 20 e 20 a 40. Como que você vai identificar essas características do teu solo? Só fazendo análise de solo, né? Esses solos tinham 53% de cálcio na CTC, a pH 7 do solo de 20 a 40, então é muito cálcio.
tinham 20 mg por decímetro cúbico de enxofre e tinham 0,53 mg por decímetro cúbico de boro, que é um bom teor de boro, né? Essas são as características de solos que colheram entre 4.300 e 5.300 kg por hectare de soja, segundo o meu banco de dados que eu tenho aqui, né? E olha a diferença do solo das áreas que colheram entre 3.200 e 4.100 kg por hectare de soja, né? 4.000 kg por hectare de soja já é uma boa produtividade de soja, né? Mas eu faço essa divisão aqui, né? Porque aqui eu tenho áreas que produziram muito, teve áreas que não estão aqui, que chegaram a produzir perto de 6.000 kg por hectare de soja e que o solo é muito parecido com isso aqui. Em alguns pontos é um pouco melhor, né? Mas note a diferença dos solos que produziram, tiveram uma baixa produtividade e uma média produtividade de soja, né? Na camada superficial do solo tinha uma saturação de base de 56%, já tinha uma pequena saturação de alumínio de 0 a 20, tinha um pH em cloreto de cálcio de 4,74, tinha um fósforo relativo de 1,39, ou seja, tinha 1,3 vezes mais fósforo que o nível crítico, tinham 28 mg por decímetro cúbico de fosforesina, 12 mg de enxofre, 0,36 de boro e tinham 2,33% de potássio na CTC do solo. Então vocês notem que um solo que já tinha um alumínio de 0 a 20, tinha uma saturação de base mais baixa, tinha um pH mais baixo, tinha menos boro e menos potássio, né? Os de 20 a 40, esses solos aí já apresentavam uma saturação de quase 18% de alumínio, né? Então você vai saber qual que é a condição química que o teu solo tem só fazendo análise de solo. Por isso que eu sempre recomendo fazer uma análise de solo de 0 a 20 e de 20 a 40. Porque para culturas anuais, pelo menos os primeiros 40 primeiros centímetros do solo, de profundidade do solo, tem que ter boas condições químicas similares a esse solo aqui. O solo tem que estar dessa forma para você ter uma boa produtividade. Se tiver dessa forma, você vai ter uma boa produtividade de soja nesses solos aqui, soja, milho, caso chova semanalmente ou um ano extraordinariamente que tenha clima, tem uma temperatura média anual, né? Temperatura média perfeita para soja, para milho, chova semanalmente, a planta não passa por nenhum estresse biótico que é do clima, né? Caso contrário, você sempre vai produzir menos no solo que tem esse padrão de fertilidade comparado num solo que tem esse padrão de fertilidade, né? Então a gente vai fazer análise de solo para quê? Para deixar o solo com esse padrão de fertilidade, para jogar calcário, para chegar nesse padrão de saturação de base, pH, na camada superficial do solo, fazer uma adubação de potássio que tenha que deixa o solo com um bom teor de potássio, que deixa o solo com um bom teor de boro, né? Aplicar gesso se for necessário para que tenha uma saturação alta de cálcio na CTC de 20 a 40, que eu tenha uma saturação de base alta, que eu consiga diminuir a atividade do alumínio. Então a gente vai fazer análise de solo, vai trabalhar o solo para que chegue nesse padrão aqui, que é o padrão das áreas que representam maior produtividade. Esse aqui uma foto, são duas fotos bem interessantes aqui das minhas pesquisas com calcário e gesso desse ano, que é só para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui era testemunha da pesquisa, né? Uma área com uma saturação de alumínio bastante alta, eu tinha quase 75% de saturação de alumínio de 0 a 20. Então de 0 a 20 o solo só tinha praticamente alumínio, então a soja ficou desse padrão. E aqui onde eu fiz o meu trabalho de correção de solo, meu melhor tratamento de correção de solo com calagem incorporada, gessagem e tudo mais. Olha a diferença da soja. Então a correção do solo aumenta muito a produtividade, né? Eu acredito que o principal mecanismo para o aumento de produtividade, o principal insumo para se conseguir aumentar a produtividade, para elevar as produtividades é o calcário, né? Depois é o potássio, depois é fósforo, depois é boro e por último o gesso, né? Que gesso seria a cereja do bolo no caso, né? Tanto é que eu gosto de trabalhar gesso somente depois que o solo esteja muito bem equilibrado na camada superficial do solo. Depois que na camada superficial do solo tiver tudo bom, eu entro trabalhando com gesso, né? Então por que aplicar calcário melhora a produtividade, pessoal? Eu tenho o curso aqui no canal postado, vocês já viram, se vocês quiserem acesso, vocês vão ter uma explicação muito mais completa e abrangente sobre isso, né? Mas a princípio, a calagem aumenta a eficiência, principalmente a eficiência da adubação de todos os nutrientes, a eficiência da utilização dos nutrientes. Você nota que a camada, que a faixa de pH, né, que eu tenho uma maior eficiência do uso de todos os nutrientes, uma maior disponibilidade dos nutrientes. Aqui nesse gráfico está o pH em água, né, que o solo teria que ter um pH em água entre 6 e 7, né.
Esse gráfico aqui todo agrônomo, todo técnico, todo produtor já viu, já está cansado de ver, já foi muita palestra que foi apresentado. Então a calagem, por aumentar o pH do solo, ela aumenta a disponibilidade e o uso e eficiência do uso de todos os nutrientes, principalmente fósforo, né? Um solo que tem uma alta saturação de alumínio, a raiz ela não cresce, né? A raiz ela para de crescer em volume e em extensão, entende? Então o alumínio é uma barreira química para o desenvolvimento da raiz, né? Quanto mais alumínio você tiver no teu solo, menos essa raiz vai crescer. Se você tiver menos raiz, a planta vai absorver menos água, menos nutrientes, né? A boca da planta é a raiz, então a gente tem que trabalhar um manejo que faça a maximização, né, do desenvolvimento das raízes da planta, que melhore a qualidade química e física do solo para conseguir ter um maior desenvolvimento de raiz. Então, se a planta tiver mais raiz, ela vai comer mais e vai expressar em maiores produtividades, né? Esse aqui é só um pequeno dado que eu trago também no curso que eu tenho no canal postado, né? Que é mostrando a eficiência, né? O aumento da eficiência do uso de fósforo com a calagem, né? Essas áreas aqui tinham alta saturação de alumínio, né? E baixos teores de fósforo no solo, né? Baixo teor de fósforo, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5, tratamento 6, tinham baixos teores de fósforo no solo, mas tinham alta saturação de alumínio. Eu apliquei calcário nesse solo, aqui foi o resultado do teor de fósforo na folha da soja com 60 dias. Então vocês notem que os maiores resultados, as maiores concentrações de fósforo na folha da soja com 60 dias aconteceu no tratamento 2, no tratamento 3, no tratamento 4, tratamento 5 e tratamento 6, que eram os tratamentos que tinham menores teores de fósforo no solo comparado à testemunha, né? A média de fósforo nos solos, nos tratamentos que foi calcário, era de 10 mg por decímetro cúbico e na testemunha era de 31 mg por decímetro cúbico, né? Então na testemunha tinha 3 vezes mais fósforo no solo, porém eu tive o meu menor teor de fósforo na folha da soja, comparado aos outros tratamentos que foi aplicado calcário. Então esse aqui é um exemplo muito grande que mostra que a calagem aumenta o uso da eficiência do fósforo, né? Aqui é uma foto das parcelas aqui que receberam calagem, gessagem. Você nota o desenvolvimento lateral da raiz e o desenvolvimento do pivô dessa raiz comparado à testemunha, né? O desenvolvimento lateral de raízes é pequeno, o pivô é muito fraco, pequeno, né? Então a calagem, a gessagem, ela aumenta a capacidade da planta desenvolver sistema radicular. Se a planta desenvolve mais sistema radicular, ela consegue assimilar mais água, mais nutrientes e por isso ela consegue produzir mais. Outro ponto importante para a gente lembrar é sobre ponto de carga zero do solo, né? A caulinita, que é o principal mineral que constitui a argila aqui de muitos solos aqui do Paraguai e solos do Brasil, né? Ela passa a produzir CTC quando o pH desse solo tiver maior de 4, 4.2. Então, se eu tiver um pH muito ácido, esse meu mineral de argila ele não produz CTC, ele produz CTA. Essa carga positiva acaba absorvendo o íon ortofosfato, o H2PO4, que é o fósforo, né? E esse fósforo passa a não estar mais disponível para a planta absorver. E esse fósforo fica preso nessa argila. Então você teria a eficiência da adubação fosfatada em solos com baixo pH, ela não ultrapassa 20%. Por quê? Porque eu tenho a mineral de argila produzindo muita carga positiva, absorvendo esse ânion, né? Esse íon ortofosfato H2PO4, que é um ânion, prendendo esse fósforo. Outra coisa que acontece em solos de baixo pH é uma alta disponibilidade, né, de alumínio 3, alumínio tóxico, ferro-manganês. O alumínio e ferro-manganês têm cargas positivas que atraem fortemente também esse ânion H2PO4, esse fósforo que passa a não estar mais disponível para a planta, né? Então a calagem aumenta a eficiência o uso e a eficiência de todos os nutrientes e principalmente de fósforo, né? Quanto maior for o pH do solo, né, até um certo ponto, né, melhor vai ser a eficiência e o uso desse fósforo aí, né? Aqui eu trago alguns dados aqui de 87 áreas de solo argiloso aqui do norte do Paraguai, né, que eu tenho feito um monitoramento há mais ou menos 2 anos, mostrando aqui, né, a correlação do pH do solo com o teor de alumínio e a saturação de base, né? Aqui embaixo eu tenho o pH do solo, aqui em cima eu tenho no eixo Y aqui eu tenho uma medida de saturação de base e centimol de alumínio vezes 100, né? Então você nota que os maiores teores de alumínio nesse solo aconteceram em pH mais baixo, né?
pH 4.3 em cloreto de cálcio, eu tive os maiores teores de alumínio e os menores índices da saturação de base. À medida que o pH em cloreto de cálcio desse solo sobe, a minha saturação de base sobe, o meu teor de alumínio diminui. Então a saturação de base e o pH e o alumínio tem uma alta correlação com o pH do solo. Por isso que surge a recomendação de calagem pelo método de saturação de bases, né? A partir de um pH em cloreto de cálcio de 5, eu não tenho mais o alumínio atrapalhando o desenvolvimento das raízes, né? E nem nada. Se eu tiver o meu pH acima de 5, eu não tenho mais a presença do alumínio. Qual que é a saturação de base que eu teria num solo argiloso com CTC alto entre 12, 14, 15 centimol com saturação de base, né? Então, num pH 5 nesses solos de CTC alto, eu teria uma saturação de base média de 68% pelos meus gráficos, né? Então, você elevar a saturação de base de um solo argiloso para 70%, com certeza o pH do teu solo vai ficar acima de 5 em cloreto de cálcio e você não vai mais ter problema com alumínio, né? Essa aqui é a relação do pH e saturação de base em solos argilosos que não tinham alumínio, né? Note que nenhum solo argiloso com pH acima de 5 apresentava alumínio e à medida que o pH desse solo aumentava, a saturação de base também aumentava. A saturação de base mínima que eu tive aqui para esse pH 5 foi de 62%, né? Na média, nessas áreas aqui, a saturação de bases que eu não tenho alumínio é de 68%, né? Eu recomendo que a saturação de base chegue até 75%, por quê? Porque eu preciso que a minha saturação de base nesse tipo de solo aqui chegue pelo menos a 68%. Se eu recomendar para 70%, eu tenho uma pequena margem de erro aqui de calcário que não chega no solo por deriva e outras falhas da aplicabilidade. Então, se eu recomendar para que a saturação de base chegue a 75%, né, eu vou ter 7% de margem de erro aqui de calcário que eu posso perder, perder por deriva, por exemplo, né? Porque por exemplo, se o meu cálculo der 2 toneladas por hectare de calcário para que a minha saturação de base chegue a 70%, eu preciso que esses 2.000 kg de calcário caia efetivamente no solo e se misture com o solo para que a minha saturação de base chegue a 70%. Então, eu recomendo trabalhar com uma V% de 75% de solos argilosos para que eu tenha uma pequena margem de erro, né? Aqui eu tenho o mesmo gráfico também, mas para solos de textura mista, né, que tem uma CTC menor, já uma CTC entre 9 e 12 centimol, solo aqui que tem entre 25 e 40% de argila, né? Note que a partir do pH 5 eu também não tenho surgimento do alumínio na sua forma mais tóxica, né? E eu tenho a mesma correlação da saturação de base com o aumento do pH. Nesse solo de textura mista, a saturação de base média que eu não tenho mais alumínio, como o pH em cloreto de cálcio já chegou a 5, é de 60%. Então eu precisaria ter menos cálcio e magnésio nesse solo, precisaria aplicar menos calcário nesse solo para que o meu pH chegue a 5, né? Então aqui eu faço o cálculo de recomendação de calagem para 70%, porque dessa forma eu sei que meu solo precisa chegar a apenas 60% e eu tenho uma boa margem de erro aqui para eu perder calcário por deriva e tudo mais, né? E essa aqui também é uma relação de solos mais arenosos, solos com CTC entre 4 e 7 centimol, até 3 centimol aqui, né? Vocês notam que tem a mesma correlação, né? À medida que o pH do solo sobe, a saturação de base sobe, né? Nesses solos também, cheguei num pH 5, eu não tenho mais a presença do alumínio, mas notem a variação da saturação de base. Aqui eu tenho solos com saturação de base de 35% com pH 5 e eu tenho solos com saturação de base de 60% com pH 5. Então a gente tem que cuidar muito para manejar calcário em solos arenosos, né? Aqui são 48 áreas de solo bem arenoso, solos com 4 a 10% de argila, 12% de argila, né? E na média esses solos que não apresentavam alumínio, eles tinham uma saturação de base de 50%, né? Então aqui eu vou trabalhar numa recomendação de calcário para que a saturação de base chegue a 60%, né? Qual que é o problema de eu ter de manejar esses solos aqui? Porque eu preciso ter os teores de cálcio de pelo menos 2.5, 2.6 centimol por decímetro cúbico no solo e pelo menos 0.80 centimol por decímetro cúbico de magnésio no solo. Geralmente esses solos aqui, o pH desse solo aumenta muito rápido com pouco calcário, fazendo com que os meus teores de cálcio e magnésio ficam abaixo dos níveis mínimos, que seriam os níveis críticos que eu acabei de falar.
E eu preciso recomendar calcário para esses solos, não só para neutralizar alumínio, mas também para fornecimento de cálcio e magnésio adequado. Então você tem que cuidar na recomendação de calcário, que aqui o negócio não é só neutralizar alumínio, mas também deixar os teores de cálcio e magnésio em níveis adequados para esse solo aqui. Por isso que eu recomendo uma saturação de base de 60% para esses solos, porque esses solos com uma saturação de base de 45, 50% já não teriam mais alumínio. Mas eu preciso que essa saturação de base chegue a 65% para que também os níveis de cálcio e magnésio para esse tipo de solo se enquadrem nos níveis mínimos. Então o problema da acidez do solo é o alumínio, né? A gente aplica calcário no solo para neutralizar o alumínio, né? Então agora a próxima aula que eu vou gravar para vocês, que eu vou postar no canal, é eu fazendo a interpretação de uma análise de solo argilosa, depois vou fazer de um solo de textura mista, depois um solo de textura mais arenosa, com recomendação de gesso e tudo mais. Então fiquem acompanhando a próxima aula e muito obrigado.